É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Obrigado, meninas. Boa noite, gente. Eu de novo, né? Como eu sofro esse ano, eu sofri muito. De novo eu aqui. Então, assim, também é uma honra, né? Fechar o ano das palestras estando à frente, né, de um trabalho importante. Porque quando a gente vem, se prontifica a fazer uma palestra, ou te candidatam, né, te escolhem para fazer uma palestra, a gente tem que estudar muito, né? Tem que ir linkando vários assuntos. E nesse ano, né, à frente de algumas palestras, eu pude estudar bastante, né, e tentar passar tudo que eu estudei para vocês. Para hoje, eu pude escolher o tema, né? O melhor disso que eu pude escolher o tema. Aí, quando eu dei o tema, eu fiquei pensando, tá, mas tá aí agora, né? Como que eu vou falar sobre a responsabilidade das liberdades? Aí, eu estava assistindo um programa e eu vou tentar sintetizar o que eu escutei nesse programa, porque ele falava um pouquinho sobre a lei de livre-arbítrio, sobre a lei de causa e efeito, que tem muito a ver com a nossa liberdade, porque a gente acha que é livre, mas será que a gente é realmente livre? Será que a gente pode fazer o que acha, o que bem entende? Será que a gente tem o livre-arbítrio, como todo mundo fica pregando por aí, né? Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Será que realmente é uma análise daquilo que realmente a gente é? Então, muitas vezes eu posso fazer essa pergunta, né? A gente já deve ter ouvido falar em lei de causa e efeito, né? Mas o que é lei de causa e efeito? Para cada tipo de ação existe uma reação, ou então aqui se faz, aqui se paga. Mas se a gente considerar que a nossa vida como ser espiritual ultrapassa a nossa existência atual, essa lei ela é muito mais abrangente, né? Ela não vai ficar numa vida só. Uma vida só a gente não consegue aprender tudo. Uma vida só a gente não consegue passar por várias situações. Então, aquilo que a gente cometeu de erro, provavelmente a gente não vai conseguir consertar numa vida só. Então, a gente pode imaginar que tudo que acontece na nossa vida é obra do destino, é do acaso, ou é sempre resultado das nossas escolhas. Então, hoje, eu vou me focar em falar sobre essa lei de causa e efeito, que eu achei bem interessante. É uma coisa que a gente, às vezes, sabe, né? Todo mundo sabe, né? Para cada ação existe uma reação, isso é uma coisa física. Mas será que isso se aplica na nossa vida? A gente quer que se aplique na vida do outro, né? Porque se a Gabi fez alguma coisa para mim, é claro que a lei de causa e efeito vai, né? É muito justo, né? Mas o problema é que a lei não se aplica só na vida dela, se aplica na minha também. Então tem uma frase muito... Ah, pois é, eu esqueci de ligar o treco, né? Então tem uma frase muito... que a gente fala bastante, que é a cada um segundo as suas obras, né? Depois, quando passar ali o slidezinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente lê essa frase, a cada um segundo as suas obras, bonitinho, né? Eu pensei, eu vou botar umas imagens bem bonitas, que eles vão prestar atenção na imagem, né? E eu não preciso focar tanto no assunto, mas é o que eu gosto bastante de imagens. Então, a cada um conforme essas obras. A imagem é para dizer assim, a nossa vida não é igual para todo mundo, né? Uns têm mais problemas do que outros. Mas a gente vai equilibrando a nossa vida conforme esses problemas. Então, quando a gente pensa a cada um conforme as suas obras, a gente pode meditar a respeito dessa frase, aplicando isso na lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente vai realizar
vai impactar hoje ou mais adiante na nossa vida e na vida do meu semelhante. E na vida do meu semelhante. Então, num futuro imediato, ou num futuro mais adiante, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que a Gabi faz, tudo aquilo que a Elis faz, tudo aquilo que vocês fazem, de alguma forma a gente vai receber de retorno, bom ou ruim. Isso é uma visão simplista do que seria a lei de causa e efeito. Então, ao longo das nossas existências, a gente vai acumulando aprendizado, vai somando experiências. Dentro disso tudo, a gente vai acumular nosso acervo evolutivo. O meu acervo evolutivo nada mais é do que o resultado de todas essas minhas escolhas. A gente sempre fala que quando você quer conhecer uma pessoa, você não preste atenção naquilo que ela fala, né? Não tem aquilo lá, você preste atenção naquilo que ela faz. E é exatamente isso. As nossas obras, elas falam por nós. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente prefere, é um resumo daquilo que eu sou. Então não adianta eu falar um monte de palavras bonitas e eu não ter esse comportamento. E é o que a gente cobra muito aqui, principalmente nós voluntários somos muito cobrados disso, né? Eu não posso vir aqui na frente, é claro que cada um tem os seus intempéries de vida, né? Nós somos pessoas normais como vocês, né? A gente tem nossas dificuldades, a gente tem nossas querências, né? Mas a gente está aqui no combate a isso. Então, assim, não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa bonita, né, que eu posso falar, e não sei isso na minha vida. Eu tenho que ser um exemplo daquilo que eu falo. Então, a lei de causa e efeito é uma lei universal. Ela vai acontecer para todo mundo, indistintamente. Ela é uma lei divina. A gente pode ficar falando assim, tem muitas casas que... Aqui a nossa casa é um pouco mais livre, né, para falar de diversos assuntos. Mas algumas casas elas são muito doutrinárias, elas pregam muito aquela palavra, né, que está escrito na obra. Eu acho isso interessante, é muito importante a gente estudar. Só que é importante a gente aplicar tudo isso que a gente estuda na nossa vida, porque não adianta eu ficar presa a parábolas que foram ditas há anos atrás, se isso não se aplica na minha vida. Então, a gente fala de uma visão mais simplista, que é, sim, uma lei divina, né? A gente está aqui para cultuar o divino. E é um acerto de contabilidade de crédito e débito daquilo que eu fiz ao longo da minha vida. A gente se torna responsável pelos nossos erros. E eu vou tomando consciência das minhas ações que são corretas ou não. As minhas escolhas, boas ou não, vão resultar em consequências. E dependendo das escolhas que eu faço e dependendo do meu grau de adiantamento, né? Porque eu vou tomando consciência ao longo da minha vida do que é certo e do que é errado. Então, nós que somos aqui, vamos nos considerar como criaturas mais conscientes a respeito da vida. A gente procura um outro sentido. A gente não está vivendo só no materialismo, que é importante, que nos faz evoluir, sim, mas a gente já está querendo uma consciência maior do que é a vida, né? A vida, como diz o Fábio, muitas vezes ele dizia aqui, que a vida não é só trabalhar, pagar boleto, comer, dormir, né? E ter família. Não, a vida é um pouquinho mais do que isso. Eu falo muito, eu tenho uma amiga que está passando por uma situação delicada, que ela perdeu o marido, e ela vivia muito em função de família, muito em função de filhos, e esquecia de olhar para si. Isso, de certa forma, é errado. Porque quando a gente vai embora, ou quando a gente morre, ou quando a gente desencarna, como a gente fala, é claro que tudo aquilo que eu fiz em prol do outro, tudo que eu fiz em prol do crescimento do outro, vai contribuir para mim. Mas se eu deixei de me olhar, se eu deixei de fazer as coisas para mim, eu também estou cometendo um grande equívoco. Porque, afinal de contas, cada um conforme as suas obras, né? O que eu faço para o outro vai, sim, servir de crédito para mim. Mas não é tudo, não é só isso. Então, a gente já está a uma procura de uma consciência mais realista. A gente já está batalhando, e é a duras penas, porque eu também, às vezes, eu sou meio encrenquinha, né? Eu falo que eu sou encrenca porque, assim, aparentemente, eu sou uma pessoa calma, mas eu não sou. Né? Se você tem um desenho lá, o Mundo Fantástico, o Mundo de Bob, né? Que ele fica imaginando coisas e bota um balãozinho, então às vezes eu tenho que furar meu balão, porque são umas coisas assim que vêm na cabeça da gente, né? Então, assim, é uma batalha diária para todo mundo, né? Então, tudo que eu fizer hoje, é claro, vai refletir no meu passado. Eu vou pegar bastante nesse ponto, porque eu vou dizer mais lá na frente. Aqui. A lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, será que elas são a mesma coisa? A lei de ação e reação, eu vou até ler aqui para ficar bem lindo. A lei de ação e reação é uma lei física.
Isaac Newton apresentou isso ao mundo na terceira teoria sobre as leis físicas. Inclusive, ele escreveu um livro para falar sobre isso. Então, é uma lei física, ela é inflexível e ela acontece do mesmo jeito, não tem jeito de eu fazer uma alteração. Então, vamos dizer, se aquele pêndulozinho bate aqui, a reação dos outros vai ser bater com a mesma força, né? Já a lei de causa e efeito, né, a gente pode traduzir como o arbítrio do espírito. O espírito, nós somos livres, se nós somos livres para fazer escolhas, nós somos livres para modificar as atitudes que nós vamos receber. Então, não é... Se eu fizer alguma coisa para a Elis, por exemplo, ela não precisa retribuir da mesma forma. Tá? Aqui a gente está tratando de efeitos físicos. Na lei de ação e reação, a gente está tratando com seres humanos, né? A gente está tratando com vidas. Enquanto a lei de ação e reação é uma lei física, a lei de causa e efeito é uma lei moral. Né? Eu vou retribuir de acordo com a minha moral. Ela vai retribuir de acordo com a moral dela. Então, não é uma lei fechada como a lei de causa e efeito. Né? Então, dentro dessa lei de causa e efeito, também, da lei de ação e reação, há uma forma de você crescer. Eu vou contar uma história que aconteceu. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãs. Então, imagina, né? 4 meninas são uma escadinha. Eu sou a mais velha, minha irmã mais nova tem 6 anos de diferença de mim. Então, eu vou contar isso que eu contei num curso que eu dei lá em São João Batista. Meus pais, eles levavam sempre, a gente era pequenininho, levava a gente para escolher, para fazer compras, né? E nesse determinado dia, a gente foi escolher uma cama para os dois. Então, levaram era uma loja grande de departamento em São Paulo, e a gente foi escolher a cama para os dois. Aí, eu, muito observadora, vi meu pai e minha mãe discutindo. Não, um queria uma cama e outro que queria outra. E minhas irmãs, nem prestavam muita atenção nas coisas. Aí tá, venceu a cama que meu pai escolheu, porque, segundo ele, era uma cama mais forte, minha mãe queria uma cama mais bonita. Chegou a cama, imagine o que nós 4 fomos fazer, sozinhas em casa. Testar se a cama era boa, né? As 4 pulando na cama, né? Daqui a pouco, o que aconteceu? A cama, ploft. Eu, como mais velha, pensei, lascou, né? Porque tudo sobrava para mim, eu era mais velha. E a minha irmã segunda era muito esperta, ela sempre foi... dada a fazer coisas em casa, ela disse, pode deixar que eu vou consertar. Arrumou. Aí, sei lá, como é que foi que ela bateu, arrumou a cama. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, né? Aí meus pais chegaram, deitaram na cama, eu pensei, meu Deus, né? Lá do meu quarto ficava pensando, não via a hora que os dois iam cair, né? No meio da noite eu escutei, ploft! Eu pensei, lascou. Aí eu só escutei a minha mãe falar, tá vendo? Eu disse que era para você trazer a cama que eu escolhi, porque essa daqui não é boa, não, né? Então, assim, para cada ação existe uma reação. Ele não quis levar a cama que minha mãe queria, mas, né, a lei física de nós 4 pulando na cama, né? Mas, assim, ela nunca soube disso. Ela soube disso... eu tinha, acho que, sei lá, uns 11 anos. Eu contei isso faz pouco tempo num curso que ela estava. Ela ficou, meu Deus, eu briguei tanto com seu pai aquele dia. E os dois quase quebraram o pau. E nós ficamos bem quietinhos, porque a gente fazia... Era um pacto, né? Nenhum dedava o outro. Então, a gente era umas pestes. Eu era menos peste. Mas a gente era umas pestes, mas uma não dedava a outra. Então, ao longo das nossas escolhas, nós vamos semeando situações. Então, tudo que a gente vai semear tem um potencial. O que eu quero dizer com isso? Que cada semente pode ser uma semente luminosa. Algumas dessas sementes luminosas elas vão cair ao longo da nossa vida e pode ser que elas não nos tragam o retorno que a gente quer. Pode ser que a colheita não seja tão boa assim. Né? Mas a gente não pode delegar a ninguém. A Gabi não vai colher os frutos daquilo que eu plantei. E nem eu vou colher os frutos daquilo que a Gabi plantou. Cada um vai ser responsável pela sua colheita. Então, se tudo que eu penso e se tudo que eu faço determina consequências, determina efeitos, o que nos rege a existência é a nossa maneira livre de escolher. A gente faz escolha dos caminhos, né? Só que a gente é escravo das consequências daquilo que eu escolhi. Existe liberdade? Eu posso fazer essa pergunta para vocês. Existe liberdade? Existe liberdade relativa, mas eu sou obrigada a colher aquilo que eu plantei. Aí eu fico olhando, né? A gente olhando na natureza, eles falam bastante dos animais, comparam, né, os seres humanos com os animais, como o ser humano era antigamente. Os animais eles agem por automatismo, né? Dizem
que os animais agem por automatismo. Eles não conseguem fazer escolhas, salvo que estão no automatismo do instinto. Então, não que haja... ele não tem livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim, o animal não tem consciência do livre-arbítrio. Eles dizem que o animal ele está dentro de uma cadeia, que todos os, vamos dizer assim, todos os cachorros agem da mesma maneira, todos os gatos agem da mesma maneira. Eu penso assim, hoje em dia a gente tem bastante bichinho nas nossas casas, né? Eu tenho 6 gatos, 3 cachorros agora, e já tive também 2 porquinhos da Índia. Então, assim, eu tive uma cachorrinha que faleceu faz uns tempinhos atrás. Ela tinha já uns 12 anos, a gente recolheu ela da rua. E, assim, ela já estava velhinha, né? Mas ela era muito... Eu questiono esse automatismo, né? Eu, na minha ignorância, questiono esse automatismo. Porque, assim, eu falava com ela, e se ela não quisesse ouvir, ela se fazia de surda. Aí eu falava, coitadinha, ela está surda, né? Mas se a gente mexesse num pacotinho de biscoito, ela olhava. Então, assim, esse livre-arbítrio deles não é consciente como o nosso. Mas eles já conseguem fazer escolhas, né? Eu tenho uma gatinha que é uma chata, cara. Ela fica lá, ela escuta a gente levantar, ela já fica no muro berrando. Os vizinhos acham que eu não dou comida para ela, porque ela berra muito. Então, assim, ela sabe que eu vou lá dar comida para ela calar a boca, porque senão os vizinhos vão denunciar a gente, né? E a bichinha está cada vez mais gorducha. Então, assim, os bichinhos sabem, sim, fazer escolhas, porque eles estão vivendo cada vez mais com a gente, né? Então, a gente, como princípio espiritual, que já tem um grau de desenvolvimento maior, a gente já desabrocha para essas capacidades de escolha muito maior. Ó, pensa, um cachorrinho, né, como a minha, foi desenganada pela medicina, ela tinha um tumorzinho, e foi desenganada pela medicina. O médico, isso acho que é uns 3 anos atrás, eu levei ela no veterinário e ele falou, ela vai ter no máximo uns 8 meses de vida. Cuida bem dela. Eu via que quando ela estava muito ruinzinha, ela ia lá para o quintal da casa da minha mãe, que minha mãe mora perto da minha casa, e ficava tomando sol, comia matinho. Então, assim, é instinto? Sim, é instinto. Mas, de certa forma, é um instinto que já está desabrochando para alguma coisa maior, né? Ele já está se tornando um espírito um pouquinho mais consciente. E a gente, quando já saiu desse reino, né, já estamos um pouquinho mais adiantados, a nossa capacidade de discernimento é muito maior. Às vezes tem alguns espíritozinhos que não são, que a gente chama de espírito de porco, né, que não tem essa capacidade, né, de discernimento tão grande, mas potencialmente já tem, né? As escolhas é que eles fazem equivocadas. A gente tem na linguagem espírita exatamente isso, a cada um conforme as suas obras. Então, se a pessoa está agindo com livre-arbítrio de certa forma relativo por quê? Aqui a gente na casa tem o conhecimento das inteligências, né? Então eu sou uma pessoa mais tranquila, as 2 ali são mais terríveis, né? Não sei por que botar 2, né, 2 bem ativas aqui do meu lado. Então as 2 agem, né, querem o tempo todo agir. Eu já sou uma pessoa mais tranquila. Tranquila em movimento, mas aqui não, né? Aqui fica 1000. Então, assim, nosso livre-arbítrio é relativo. A Gabi e a Elis nunca vão ser calmas, né, e tranquilas como eu. Por mais que elas queiram, elas nunca vão ser. E nem eu vou conseguir ter uma atitude que nem elas têm, né? Eu primeiro penso muito, muito, muito antes de fazer alguma coisa. Elas já fizeram 50 vezes na minha frente. Então, assim, o nosso livre-arbítrio, sim, ele é relativo, né? A gente tem, sim, poder de algumas escolhas, mas é bem limitado de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso grau de conhecimento e com a nossa base e paixão. Então, a gente tem sempre 2 caminhos distintos a escolher. O caminho do bem ou o caminho do mal. Se a gente pode escolher, não tem fatalidade, né? Por menos consciente que sejam as nossas escolhas, se eu posso escolher, não existe fatalidade. A colheita vai ser sempre proporcional ao grau que a gente plantou. Quando eu comecei a frequentar aqui a casa, eu escutava as palestras dos meus colegas e eu ficava pensando, meu Deus, é diferente, né? Porque cada casa espírita tem uma maneira diferente de agir. A gente não tem na doutrina espírita um papa, um norteador que diz, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, cada casa espírita, dentro dos preceitos espíritas, tem a liberdade de conduzir os trabalhos, de conduzir as palestras, de conduzir os atendimentos conforme o corpo diretor.
E quando eu comecei a frequentar aqui, eu ficava pensando, eles usam muito exemplos deles, né? Essas pessoas se expõem. Mas eu aprendi, eu não gostava muito de me expor, não. Mas eu aprendi a me expor, porque eu acho que assim, quando a gente se expõe, quando a gente expõe exemplos nossos, a gente se abre e fica mais fácil de vocês perceberem que tudo se aplica na vida, né? Essa semana também a gente estava conversando no trabalho sobre andar de bicicleta, porque uma colega minha lá deu uma bicicleta para a filha. E aí eu estava lembrando quando eu era pequena, né? Mais uma vez uma história de quando eu era pequena. Como eu, mais velha, era responsável por buscar minha irmã mais novinha no colégio. E nesse dia, eu tinha um trabalho de escola e pedi para a terceira, minha irmã segunda, falar assim, você pega, a minha irmã mais nova tinha o apelido de Chuchu, pega a Chuchu na escola para mim, porque eu preciso fazer um trabalho, de aula. Ela disse, tá bom, mas leva a Kiko, que era a minha outra irmã, a gente tudo se chamava pelo apelido. Leva porque eu não gosto de ficar com ela, porque as duas não se bicavam muito. Eu falei, tá bom, eu levo, mas não esquece de pegar a Chuchu. Pode deixar. Estou tranquila, mas eu pensei, não, eu vou para casa. Né? Quando eu chego em casa, minha irmã bela e formosa, deitadona, eu falei, cadê a Chuchu? Você não ia pegar? Né? Bem assim, cínica. Eu disse, ai meu Deus, aí, né, vai sobrar para mim, porque eu era a filha mais velha. Peguei a bicicleta e fui correndo. Só que eu trazia a minha irmã, que era mais nova, trazia a minha prima, que era também pequenininha, e trazia a filha da vizinha. Aí, quando eu cheguei lá, eu pensei, tá, como é que eu vou levar essas crianças tudo na bicicleta, né? O caminho da escola era perto nessa época, meu pai e minha mãe tinham um comércio, e eu tinha que passar na frente do comércio. Eu pensei, como é que eu vou passar, né? Já passei do horário, cheguei lá, as crianças tudo me esperando. Aí botei um na cestinha, um atrás, outro no guidão e desci, né? Aí pensei, eu vou entrar na rua de trás, porque eu não passo na frente do comércio. Quando eu dei a pirueta para entrar na rua de trás, o que acontece? Derrapei com a bicicleta, foi criança para todo quanto é lado, eu para um lado, né? Nós voamos tudo, né? Só que era uma avenida movimentada, eu pensei, lascou, né? Aí eu olhei, eles se limparam tudo rapidinho, nós subimos na bicicleta, montamos na bicicleta, passei a volta por trás, falei, vocês não falam nada, porque senão a Karen vai, minha irmã, né? Falei, a Karen vai levar bronca. Tá bom. Claro que eu já usava aquele meu potencial de ser mais tranquila, de apaziguar, inconscientemente desde que eu era pequena, né? Que eu estava ensinando as crianças a mentir. Mas, né? Não estava ensinando eles a mentir. Mas ia ser uma verdade, né? A gente, faltou pouquinho para eu cair na frente da papelaria onde era do meu pai, mas muito pouquinho. E era uma avenida bem movimentada. Graças a Deus, naquela hora eu não estava passando ninguém, porque minha irmã devia ter uns 4 aninhos, minha sobrinha também era tudo, mas elas pipocaram para fora, assim, né? Então foi uma passagem que me ficou guardada muito na lembrança, né? Então, assim, desde pequeno, a gente pode fazer escolhas, né? Eu podia ter escolhido ficar brigando lá com a minha irmã, uma acusando a outra, mas eu já pensava, a responsabilidade. Minha mãe vai brigar. Claro que o que me motivou foi minha mãe brigar comigo, porque minha mãe, ela é fofinha. Mas quando ela começava a falar, eu preferia que ela me batesse, né? Porque enquanto ela lembrava do negócio, ela ficava falando sem parar. As minhas irmãs, como se desligavam, não estavam nem aí. E eu ficava, meu Deus do céu. Né? Então eu evitava todo e qualquer conflito dentro de casa. Então, assim, desde pequeno, a gente pode sim fazer escolhas. Então a gente nunca pode dizer, né, voltando ao assunto, parar de falar de mim, então a gente nunca pode dizer que o que está escrito, e que nada vai mudar o nosso destino. Se a gente aceitar isso, né, se a gente levar isso como norteador, a gente vai esquecer da nossa capacidade de escolher, do nosso livre-arbítrio. E quanto mais a gente tem conhecimento de si, quanto mais a gente tem conhecimento dos outros, quanto mais a gente tem conhecimento das leis que regem o universo, das leis que regem tudo, mais consciente a gente fica das nossas escolhas. Então, a luz da doutrina espírita diz que toda criatura, eu vou dizer para vocês, toda criatura, em qualquer longitude, em qualquer latitude, em qualquer país, em qualquer mundo, toda criatura está fadada a evoluir. Isso é a única coisa que está escrito. Que todos nós temos que evoluir. Mesmo aqueles que não querem. Mesmo aqueles que são renitentes no erro, que são recorrentes nas coisas erradas. Mesmo essas pessoas, em algum momento, elas vão se despertar, né? E vão ser fadadas ao crescimento, ao progresso.
Então, isso é a única coisa que está lá escrito que a gente tem que crescer, que a gente foi criado para o progresso, para a evolução. Então, não há um destino fadado, com fato detalhado. Você vai nascer assim, em tal dia você vai conhecer fulano. E tem uma linha norteadora, né? De acordo com aquilo que eu sou, mais ou menos eu vou seguir por determinado caminho. Mas eu posso me desviar desse caminho, né? Eu sempre falo assim, que a espiritualidade, ela nos ampara, ela nos orienta, mas ela não nos conduz. Eu posso ter inspiração boa, mas eu posso não dar ouvidos para isso. Então, assim, existe mais ou menos uma linha mestra daquilo que a gente precisa traçar na nossa vida para evoluir. Mas cabe a mim cumprir isso ou não, né? O problema é que, às vezes, a gente está num planeta que a gente tem muitas tentações, né? E, às vezes, a gente vai acumulando mais coisas. Eu vim para fazer determinada coisa, me desvio disso, e, em função disso, eu acumulo mais coisa para resolver lá no futuro. Então, a gente tem que ser muito consciente das escolhas que a gente faz, principalmente agora que a gente já está desperto para uma coisa maior, né? Que a gente já é um pouco mais responsável por nós. Então, como eu disse, as criaturas vão tomando decisões conforme o grau de evolução e de conhecimento moral. A gente tem muito conhecimento intelectual, né? A humanidade deu um salto aí, avassalador em conhecimento intelectual. Porém, o nosso conhecimento moral não acompanhou. É claro que o mundo está mudando, mas ainda tem gente que não vê problema em passar a perna, que não vê problema em ser sacana, que não vê problema em enganar. Tem gente, muito mais gente, que está querendo mudar isso. Eu penso que hoje, assim, antigamente era legal fumar, né? Todo mundo fumava, era uma beleza, estava na moda. Hoje em dia, o que está ficando na moda é ser uma pessoa de bem. O que está ficando na moda é ser uma pessoa legal. Talvez essas pessoas estão se tornando legais, não porque são legais lá no fundo, mas é que pega mal você ser um cara do mal, né? Claro que a gente sempre lembra do malvado, né? A gente nunca lembra muito do bonzinho, né? Porque a gente tinha aquela história que o malvado, né, tem poder. Mas o malvado tem poder porque as pessoas boas, normalmente, elas se calam, né? Eu, normalmente, prefiro me calar. Hoje em dia, eu falo um pouquinho mais. É um pouco desgastante ainda para mim, mas eu já consigo me posicionar um pouquinho mais. Mas, normalmente, o mal impera porque as pessoas boas se calam. Não porque a gente concorda, né? Não concorda, mas a gente se cala. Então, as criaturas, como eu disse, vão tomando consciência de si e vão tomando decisões melhores. E as nossas decisões é que vão mudar o mundo, né? A misericórdia divina é um método de educação. Quando a criança ela é pequena e ela começa a frequentar a escola lá nos primeiros anos, mesmo de forma muito lúdica, né? Porque a escola nos primeiros anos é de forma lúdica, não cobra tanto. Mas mesmo assim, a maioria das crianças não gosta de ir. Prefere ficar em casa, porque lá em casa eu tenho a minha mãe, eu tenho meus irmãozinhos, eu tenho a minha TV, eu tenho o meu conforto. Assim é a escola da vida para a gente, né? Alguns de nós preferem ficar na zona de conforto. Outros já batem para o ataque, vêm aqui fazer palestra 50 vezes, né, para melhorar, né? Aí, o conceito é esse, né, a gente se aprimorar. Agora vamos refletir um pouquinho, né? Como sentimos as consequências das escolhas que fizemos em vidas passadas e como que a gente constrói o nosso futuro? Eu posso fazer um questionamento. Como as atitudes e as ações realizadas em vidas passadas repercutem no nosso presente? Como é que isso acontece? Eu posso fazer uma pergunta. Por que nós, espíritos encarnados, a gente esquece o que foi no passado? A gente esquece aquilo que viveu, né? Se a gente viveu sucessivas vidas para estar hoje onde a gente está, por que a gente esquece? Na maioria das vezes, a gente tem como familiares, ou como círculo de amigos mais próximos, pessoas que a gente prejudicou e pessoas que nos prejudicaram. Imagina só se eu lembrar que a Gabi me matou. Ou que eu prejudiquei a Elis. Vamos dizer que nós somos aqui uma família e a gente lembrar de tudo que a gente fez de errado um com o outro. Não ia ser muito mais difícil a nossa convivência, não ia ser muito mais difícil o nosso acerto? Então, é por isso que a gente aqui na doutrina espírita fala que a bênção do esquecimento é realmente uma bênção. Porque a gente vem com uma folha em branco
para escrever toda a nossa trajetória de novo. É claro que alguns sentimentos, eles vão ficar dentro de mim, né? Eu não sei por que eu tenho pé atrás com a Gabi, né? E a Elis não sabe por que tem um certo pezinho atrás comigo. Né? É aquela coisa do espírito, né? Mas também a gente não pode ficar bitolado nisso, né? A gente veio para aprender. Mas aquelas reminiscências que existem dentro da gente são sinalizadores daquilo que eu fui no passado. Muita gente quer saber, o que eu fui no passado. Ninguém foi, como diz a Júlia, ninguém foi o cocheiro, ninguém foi o padeiro, ninguém foi o açougueiro. Todo mundo foi rei e rainha. Eu tenho para mim que eu fui uma rei e rainha, porque eu tenho muito bom gosto, né? Só que nessa encarnação nasci pobre. Como diz o Fábio, em uma das palestras dele, ele falou assim que ele é minimalista. Já que hoje pegou na moda a gente ser do bem, a pessoa do bem consome menos. Então eu estou na moda, né? Eu tenho um sapato, uma calça, né? A gente é minimalista. Então, assim, normalmente a gente quer ter um grau de importância grande, né? Que a nossa vida tenha um grau de importância grande. Mas vamos pensar um pouquinho. Lá na antiguidade, os reis, as rainhas, os condes, as pessoas que eram ricas, que detinham poder, eram pessoas justas? Eram pessoas honestas? Eram pessoas legais? Não eram, né? Então, assim, o nosso conceito de ser rei e rainha tem que mudar um pouquinho, né? Porque eu era rei e rainha na ignorância, né? Porque lá no passado era muito comum a pessoa querer pela posição social. Hoje em dia também né? Mas muito mais no passado, pela posição social, eu tomar vantagem daquilo que o outro é. Né? Então, assim, eu prefiro ser o cocheiro, né? Eu revendo esse conceito, eu prefiro então ser o cocheiro, né? Então, assim, esse esquecimento do passado vem para fazer com que a gente reescreva a nossa história. Né? E como que a gente reescreve a nossa história? Hoje, a maioria de nós que já está encarnado tem condição de contribuir com a encarnação. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, Rosimar, em determinado momento, eu posso ter opinado quando eu estava lá no plano espiritual, posso ter opinado sobre algumas coisas que eu tinha que passar, sobre quem ia ser minha família, quem ia ser minhas irmãs, em que situações que eu ia viver, aonde eu ia estar inserida. Eu nasci lá em São Paulo, como é que eu vim parar aqui, né? Eu tinha uma vontade tão grande de vir morar aqui. Nós moramos aqui, eu falo que a gente era pequena, né? E vocês falam, não, é de São Paulo. Porque quando eu tinha 11 anos, meu avô faleceu e minha avó morava aqui. Então nós viemos morar para cá, em Blumenau. Então nós moramos 1 ano aqui, mas a minha irmã mais nova, ela tinha uma bronquite muito forte, aqui é muito úmido, né? Ela vivia doente. Então, em uma reunião de família, onde eu fui a minoria, nós decidimos voltar para São Paulo. E aí eu falei, não, quando eu for grande, eu vou voltar e vou morar ali. Então, assim, eu tenho certeza que isso foi uma coisa meio que combinada, porque eu vim morar aqui, eu vim parar aqui na CEIU, eu vim conhecer vocês, eu trabalho onde eu trabalho. Com certeza, isso mais ou menos foi um norteador, né? Lembra que eu falei lá do começo? São mais ou menos linhas que a gente tem que seguir. Mas eu podia não responder a isso. Tá? Aí eu vim, meu pai veio, né? Logo depois meu pai ficou doente e veio para cá. Eu não podia tomar conta dele sozinho, pedi ajuda para minha mãe vieram meus sobrinhos. Então, assim, normalmente os filhos correm atrás dos pais. Eu sou a ovelha mais desgarradinha, eu sempre corria, né? Eu sempre falava assim, quando eu crescer, eu vou morar sozinha. Por quê? Não porque eu não gostava da minha família, eu já falei isso algumas vezes, mas eles eram muito diferentes de mim. Eu não entendia, eles se entendiam tão bem, eu sempre ficava meio que a par. Será que isso também não é uma reminiscência do passado? Minhas irmãs sempre se entenderam muito bem e eu sempre ficava meio de lado. Eu não tenho, como que eu vou dizer, eu não tenho mágoa disso, né? Mas eu falava assim, não, aqui não é meu caminho, né? Então eu escutei, né? De repente eu escutei e vim para cá e isso mudou a minha vida, né? Então, como eu disse para vocês, nós temos 2 caminhos distintos para escolher. Vamos dizer que eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. A maioria dos pais não admite esse tipo de coisa, porque a gente foi criado e a gente entende que a gente tem que amar os 2 da mesma forma.
Mas eu tenho consciência de que eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. Será que isso não é coisa que eu tenho que resgatar também? Não é uma situação que a gente tenha que resolver entre nós? A minha filha mais velha, ela sempre foi muito independente, ela nunca me deu problema. Já meu filho mais novo, ele sempre foi muito agarrado em mim. Eu falava, meu Deus, ele era pequenininho e ele não dormia, ele ficava agarrado em mim. E às vezes eu entendo, assim, tem certas mães que cometem um infanticídio, cara, porque ele chorava dia e noite, e eu olhava para ele e ele dava aquela risadinha. Pensa, se eu não sou uma pessoa equilibrada, minha vontade era estar caindo na parede, porque eu não podia dormir, eu não podia comer, eu tinha que ir no banheiro com a porta aberta, porque o cara ficava o tempo todo olhando para mim, sabe? Era tipo um obsessor. Obsessor. Então, assim, nós pais, nós filhos, nós irmãos, nós amigos, a gente tem afinidade mais com um do que com o outro. E isso tudo demonstra as redes que a gente faz quando a gente está no plano espiritual. Porque quando a gente vai para o plano espiritual, a gente aprende. A gente não vai lá ficar dormindo esperando a próxima encarnação ou esperando a próxima vaga. Não. A maioria de nós vai lá, faz curso, aprende. Eu posso dizer isso para vocês, porque às vezes eu participo da mesa mediúnica, e em diversas vezes alguns espíritos que a gente ajudou a compreender que já passou pela vida, que já está no outro plano, eles dizem, depois eu vou ficar para escutar a palestra. Então, assim, quando a gente morre, a gente não dorme, a gente não se aposenta, a gente não fica lá esperando. Não, a gente continua trabalhando, porque assim, se o plano físico é uma cópia do mundo espiritual, tem muito trabalho, né? Então aproveita de repente para descansar agora, né? Porque o plano espiritual tem muito trabalho, sim. Então esses espíritos eles falam, nós vamos ficar para ouvir a palestra, né? Ou nós vamos ficar. Muitos deles que morrem falam assim, que se vêm desencarnados, falam, tá, mas eu vou poder trabalhar aqui, sim, porque estavam acostumados à ação, Não, você vai continuar trabalhando aqui, você vai continuar servindo aqui também. Então, isso não... Pensa, você passou por uma vida toda, morre e acabou. Isso não existe, né? Não faz mais sentido a gente pensar nisso. Eu estou me desviando e já está passando a hora, né? Se vivemos num mundo de provas e expiações, como a lei de causa e efeito atua sobre isso, né? Como eu disse, a prova é o arbítrio do espírito. Ele escolhe uma ou mais provas para passar. Eu tenho certeza que eu escolhi minha família. Com certeza, são muito diferentes de mim. Eu escolhi estar naquela família para poder aprender. Algumas vezes eu digo assim que certas pessoas são nossos professores de paciência, né? E capricho. Eu sempre me julguei uma pessoa paciente, até que eu casei. Tem certas pessoas que né? E a gente é bom aprender logo, porque senão você vai lá ficar repetindo a lição. Então aprendam logo. Né? Então é uma prova. A prova é o arbítrio do espírito. E a gente faz isso para medir nosso grau de adiantamento e nosso grau de merecimento. Então, se eu não mereço passar por certa situação, eu não vou passar. Por mais que eu queira prejudicar a Gabi, se ela não merece passar, ela não vai passar. Por mais que ele queira me prejudicar, se eu não tenho esse mérito, isso não vai acontecer comigo. O problema é que a vida é um espelho, né? Lembra o que bate aqui, eu não mereço, eu não estou na mesma sintonia, vai voltar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com nossos pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com pensamentos, né? Porque o pensamento está ali, né? Ninguém está vendo fisicamente, mas espiritualmente a gente sabe que a gente tem muitas companhias. E as companhias espirituais conseguem ver nossos pensamentos. Então, através dos pensamentos, através das minhas posições, das minhas inabilidades, eu vou atraindo companhias espirituais. Se eu estou numa sintonia boa, é claro que, se eu não gosto de beber, não é errado, tá? Não é errado beber, não é errado se divertir, nada disso é errado, desde que você faça comedidamente. Mas se eu sou uma pessoa desregrada, é claro que eu não vou me afinizar com espíritos que são regrados. Eles podem até tentar me influenciar, mas eu não vou estar aberto a escutar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os nossos pensamentos. Também a gente tem que tomar cuidado com o mito que a gente cria no meio espírita de que tudo que a gente passa é karma, é erro do passado, é resgate. Lembra? A cada um conforme as suas obras. Então as minhas ações podem mudar toda a influenciação que eu tenho, né? Então, a lei de causa e efeito, para a gente fazer uma compilação disso, a lei de causa e efeito,
É uma lei moral, ela está ali para reger o universo, para não ser uma bagunça, porque assim, as nossas leis humanas têm vários precedentes, né? A lei divina, não. Como eu escutei uma vez um palestrante dizer que Deus não cria filhinho de papai, né? Não dá privilégios a ninguém. Então, se você fez, não é ele que vai dizer que... Ou às vezes a gente ouve dizer a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Ele te deu o livre-arbítrio, cara. Você é que não está agindo conforme precisa agir. Porém, a gente tem que tirar aquele conceito de olho por olho, dente por dente, né? Isso estava escrito lá no Antigo Testamento, que nem se aplica mais, né? Então, assim, se eu fui uma pessoa, vamos dizer assim, se eu fui uma pessoa que matou, que foi uma pessoa horrível, vamos dizer, foi um ser humano desprezível numa outra encarnação, eu não preciso vir aqui e morrer, e passar por um monte de coisas ruins para resgatar tudo aquilo que eu fiz. Eu posso. Não tem aquela frase que o amor cobre uma multidão dizem pecados, mas eu vou dizer uma multidão de coisas erradas que a gente fez. Vamos dizer assim, eu posso escolher, se eu tiver, né? Eu posso escolher vir, sei lá, de repente um médico. Olha esses médicos sem fronteiras, olha que trabalho bonito que eles fazem. Não que eles tenham sido déspotas, né? Eu estou só usando uma simbologia. Olha o trabalho que eles fazem. Não é uma lei muito mais racional aplicar isso do que simplesmente eu nascer de novo e morrer? Não. Né? Então, assim, a gente tem hoje já a consciência de que eu posso mudar as minhas provas agindo de forma diferente. Então, assim, ó, só para ficar claro, quando a gente fala que a gente aprende no mundo espiritual, hoje, quando a gente sabe que quando a gente dorme, nosso corpo físico está ali descansando, mas o nosso espírito se liberta, né? E eu vou procurar companhias de acordo com aquilo que eu quero, ou o que eu realmente sou. Eu posso ter uma vida ali em sociedade que me cobram que eu seja uma pessoa correta, mas quando eu estou liberta do meu sono físico, eu posso cair na folia, né? Ou ao contrário, eu aproveito esses momentos de sono físico para ir estudar, para ir aprender. Algumas psicografias da casa ali convocam nós trabalhadores em momento de sono para vir aqui trabalhar. E várias vezes eu já sonhei que a gente estava aqui estudando. Vocês também, em sono físico, podem vir aqui estudando. Depois disso, eu sempre penso assim, sempre vou dormir com uma roupinha melhor, né? Porque eu sempre ia dormir, né? E depois disso, eu pensei, eu vou sempre, né? Que eu venho aqui de qualquer jeito, né? Mas isso é só uma brincadeira, né? Mas assim, ó, no sono físico, a gente procura os ambientes de acordo com a nossa consciência interna, né? Então, por isso que a gente diz que os espíritos, sim, influenciam a gente e muitas vezes nos direcionam, né? E quanto a gente deixa esse espírito te influenciar? Eu só melhoro o meu comportamento quando eu consigo me enxergar. É por isso que existem políticos corruptos, existem pessoas que matam, que roubam, porque elas não enxergam aquilo como algo errado. Elas não têm consciência de que aquilo é algo errado. Quando eu faço sempre uma pergunta, né? Quando a gente reza, quando a gente ora, né, muitas vezes, a gente ora em função daquele que foi prejudicado, né? Coitadinho. Mas aquele que prejudicou também vai colher os frutos daquilo que fez de errado. Quando a gente está lá na mesa mediúnica, não é o coitadinho que a gente resgata, é aquela pessoa que cometeu erros. Então, assim, a gente tem que, sim, não pode ser conivente com aquilo que a pessoa fez de errado, mas a gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas que erram, né? Porque as pessoas que erram, elas só estão afastadas do bem. Uma hora elas vão encontrar o bem. Então a gente vai estar sempre preso nessa evolução espiritual. Tinha um monte de coisa para falar, não segui nenhum roteiro, né? Eu fiz um roteirinho aqui, não falei nada, né? Já está dando a hora. Não falei nada do que está escrito aqui. Eu ainda até comentei com a Gisla, né? Que eu estava ali me preparando. Às vezes eu não sou meio que nem o Zé, é muito inspirado. Eu não sou assim. Às vezes eles ficam falando as coisas e eu falo, cara, gente, calma, eu não sou que nem ele que consegue articular. Eu preciso ter um roteirinho assim para falar. E normalmente quando a gente faz alguma palestra, faz um corpo de uma palestra, normalmente eu sigo. Mas tem algumas que eu não consigo seguir o que está escrito ali, né? Mas a maior lição, ou a maior coisa que eu queria dizer para vocês é que assim, a gente é livre entre aspas, né? Tudo que eu fiz na minha vida passada vai repercutir no meu presente. E tudo que a gente faz de vida ecoa pela eternidade. Isso é uma frase que está lá naquele filme do Gladiador, né? Eu gosto muito daquele filme.
tudo que a gente faz hoje repercute durante muito tempo, de bom ou de ruim. O que a gente impacta na vida do outro, né? O que o teu comportamento impacta na vida do outro. Esse ano eu fiquei muito feliz que eu consegui trazer muitos colegas aqui para cá. Fiquei muito feliz mesmo, né? Eu tive muitos exemplos desses colegas para dar aqui para vocês. Porque assim, ó, quando a gente está no bem, vamos dizer assim, ó, ao contrário. Quando a gente está mal, a gente quer que todo mundo esteja mal, né? Todo mundo quer. Mas quando a gente está bem, a gente também quer que as pessoas estejam bem. Principalmente para mim, que eu não gosto muito de reclamação, isso me incomoda. Então, assim, ó, se eu estou bem e eu trago as pessoas para ficarem bem, ninguém vai ficar reclamando. Então, assim, né? Ninguém vai ficar reclamando. Se a gente tem um pouquinho mais de consciência daquilo que a gente faz, porque assim, ó, se eu me conheço, se eu sei o que eu sou, não é simplesmente para deixar guardado, é para me melhorar. Porque senão não adianta eu me conhecer. É difícil. Para mim, o meu verbo assim, é aquela procrastinalização, né? Eu tenho muito isso. Eu faço tudo pelos outros, do trabalho, né? Mas dentista, não gosto de dentista, eu não vou. O que é para mim fica sempre para depois. Então, assim, isso eu sei, que eu tenho que melhorar em mim. E o que vocês têm que melhorar em vocês para virar o ano, para que seja diferente? Né? A intenção da gente, quando a gente fala em cobrança moral, não é apontar o dedo para os defeitos. É apontar o dedo para as nossas virtudes. Porque, assim, ó, eu sei que eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa mais calma. Mas se eu ficar na minha tranquilidade, na minha calma, o que é bom em mim vai ficar ruim. Porque eu não vou fazer nada de bom, eu vou ficar lá, calma, na minha zona de conforto. Então, esse ano, para mim, foi um ano muito desafiador. Tá aqui, tá lá, né, em São João. Foi muito desafiador. Mas eu me propus a isso. Porque assim a gente melhora. E isso é na vida de vocês, né? A gente precisa se melhorar. Não pode deixar para amanhã, não pode esperar a oportunidade certa, não pode esperar o momento certo, porque às vezes pode ter que você passa a vida toda e olha para trás e vê, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quantas pessoas morrem de repente todo dia? E se de repente a gente é chamado amanhã? Não tem jeito, né? Tem que ir. E como é que a gente vai fazer? O que eu estou levando de bagagem para o plano espiritual? Né? Porque assim, ó, eu vou viver o quê? Minha família vive bastante. Então, sei lá, vou viver 90, 100 anos no máximo. E se somos espíritos eternos, eu vou viver uma eternidade com o quê? De bagagem que eu levei. Então, assim, é muito importante a gente ter uma visão da gente, a gente ter uma visão do outro, mas não para apontar o defeito do outro, para poder, ó, sabe, fulano, você faz assim, não dá para melhorar? Às vezes a pessoa não quer, mas a gente insiste com jeitinho. Com jeitinho. Aí a pessoa quer. Com teu exemplo, aí a pessoa falou, fulano faz assim e tem tal resultado. Então, assim, é o nosso exemplo que vai repercutir nos resultados. Para eu não me estender muito, passa o vídeo lá, que aí depois eu vou comentar sobre o vídeo. Eu não quero dar spoiler do vídeo não, né? Mas assim, para as pessoas que não prestam muita atenção, esse vídeo ele passa em 2 linhas de tempo, no passado e no presente. Pode soltar, Du.
esse vídeo ele fala dos ensinamentos de Jesus. É difícil aplicar tudo que ele deixou na nossa vida? A gente vê que não é, né? O que falta realmente na gente é vontade. Enquanto eu estava lá na salinha, pedindo inspiração, né, para poder falar aqui alguma coisa, me veio de falar isso, né? Até escrevi aqui. Para eu fazer o comentário de que agora, nessas épocas de festa de final de ano, fazer um apelo, né? Eu sou muito pelos animais. Não abandone seus animais. Não é porque você está saindo de férias que vai deixar o bichinho solto na rua. Essa minha cachorrinha que faleceu, ela foi abandonada pela família. O cara saiu de viagem e não botou ela na rua. E quando eu botei ela para dentro, né? Eu falei assim, quando ele voltar, eu vou ver se ele quer ainda a cachorrinha. E ele falou, não, pode levar. Então, assim, descartam os bichinhos como se fossem coisas, né? Os animais não são coisas, né? Então, que a gente tenha consciência, nesse final de ano, a gente vê tantas vezes, né, esses bichinhos abandonados. A gente ter cautela nas comemorações. A gente pode sim comemorar, mas a gente tem que manter a nossa vigilância. A gente pode se divertir, mas sem levar o nosso corpo aos excessos da bebida, aos excessos das festas. A gente precisa repousar para refletir. Cuidado com a bebida, bastante cuidado com a bebida, né? Porque a cervejinha ela é muito liberada, né? Mas olha quanta coisa de ruim acontece por causa da cervejinha. Então, cuidado com a bebida. E que a gente possa voltar em janeiro com uma reflexão daquilo que a gente foi nesse ano e daquilo que a gente quer ser para o ano que vem. Não é difícil, né? O vídeo mostra ali aquilo que Jesus fez e aquilo que hoje a gente já pode fazer. A gente tem uma tecnologia tão avançada, o que a gente precisa é estar moralmente avançado. Então, assim, esse ano foi desafiador para mim, bastante desafiador para mim, mas eu estou levando um saldo positivo. E façam um balanço do que foi esse ano para vocês, né? Se vocês querem continuar com esse comportamento, com essa vida, com esse tipo de com os relacionamentos, né? Porque às vezes tem relacionamentos tóxicos que a gente não consegue cortar, né? Mas que a gente precisa cortar, de repente, para poder crescer. Eu precisei passar por um rompimento muito grande para poder me melhorar, né? Às vezes a gente precisa passar por grandes rompimentos para poder melhorar. Então, se eu fosse ler tudo que eu estava aqui, não é nada do que eu falei para vocês. Mas eu espero que eu tenha conseguido, de repente, passar uma mensagem que faça vocês refletirem. Uma boa noite a todos.